Meus queridos, bom dia para vocês. Uma boa semana que está agora começando o nosso segundo ciclo de detox do corpo e da mente. Porque que é muito importante aqui enfatizar para nós que não é somente uma limpeza do nosso corpo. Porque de nada vale cuidar da nossa saúde física se não entendermos o que tem de espiritual por detrás disso. Deus não nos pede para cuidar da saúde, para mudar hábitos físicos, somente para viver mais e melhor aqui na Terra. Afinal, Paulo nos disse que o que ele mais queria era partir e estar com Cristo. Viver nesse mundo aqui por mais anos. Você tem que ser vegetariano para viver mais. Você tem que parar de comer açúcar para não ter um câncer. Queridos, isso sim tem aspectos da verdade. Isso não é mentira. Mas a verdade plena é que a reforma de saúde não é para viver mais e melhor, para ter um corpinho bonito. Não, não é. Essa desintoxicação é para ter mais comunhão com Deus. Quando Deus falou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, não come do fruto. Não era porque o fruto tinha açúcar. Não era porque o fruto, eles iam comer na hora errada. Não era por isso. Era um fruto comum, bonito, talvez até saudável. A questão estava em quem deu a ordem, que foi Deus. Então, quando eu deixo de seguir um conselho de saúde, não é que, eu estou salvo mesmo, mas eu não vou seguir o que Deus está pedindo, não, porque isso não tem nada a ver com a minha salvação, eu vou para o céu, só vou morrer antes, só vou ficar doente, mas ninguém tem nada a ver com isso. Não, não. Quando eu deixo de seguir um conselho que Deus deu sobre saúde, o problema não é só físico. Eu vou ter uma doença aqui, mas estou salvo. É um problema espiritual, porque eu não estou confiando em Deus. Meus queridos, quando Deus criou o mundo, deixou aquela ordem para Adão e Eva, de todas as árvores comereis, menos de uma, Satanás veio e inverteu. Então vocês não podem comer de todas as árvores? A ênfase de Deus estava na liberdade. Vocês podem fazer tudo que é bom, tudo que eu criei para vocês de bom. Eu criei tudo para o seu bem, para a sua felicidade. Satanás vem e traz agora um outro aspecto, que é: será que Deus está realmente preocupado com a felicidade de vocês? Será que Deus realmente é bom e se preocupa? Será que vocês podem confiar mesmo em Deus? Meus queridos, essa semana, nós vamos falar de hoje até domingo, sobre 7 remédios naturais. Pastor, mas não são 8? Sim, mas é que o da alimentação eu falei a semana passada inteira. O que pode, o que não pode, a hora que pode, a hora que não pode, para que serve o jejum. Essa semana eu vou falar dos outros 7, tá bom? Eu vou falar de água, vou falar do ar puro, vou falar de atividade física, vou falar do repouso, vou falar do descanso, vou falar do sol, da temperança, da confiança em Deus. Só não vou falar da alimentação. Mas por que o remédio da confiança em Deus, para mim, ele é o primeiro que tem que ser trabalhado? Por que ele é o mais importante? Porque se eu pegar sol, beber água todo dia na hora certa, se eu dormir cedo, se eu comer bem, tudo isso aqui, mas eu não confiar em Deus, eu faço tudo isso e eu vou para o inferno quando Jesus voltar. Vou para o inferno saudável, bonito, com a pele queimada de sol, com o corpo hidratado, descansado, e vou queimar no inferno. Se eu não confiar em Deus, seguir os remédios naturais não me leva para o céu. Agora, se eu confio que Deus é bom, meus amados, eu vou seguir suas ordens, porque Ele é bom. Como uma criança confia no seu pai. Por isso que Deus fala que não vai entrar no céu se não for como uma criança. Porque a criança não sabe profecia. A criança não entende Daniel, Apocalipse. A criança não tem que trabalhar para pagar conta. A criança não está preocupada com nada. Ela não entende muita coisa, ela não entende quase nada. Mas uma criança sabe. Eu não preciso me preocupar em comprar roupa, porque meu pai cuida de mim. Eu não preciso me preocupar em comprar comida, meu pai cuida de mim.
Eu não preciso preocupar se eu vou estar vivo amanhã, porque meu pai me protege. Eu confio que meu pai é bom. Queridos, o pecado entrou nesse mundo porque Adão e Eva desconfiaram da bondade de Deus. Descreram de sua palavra. E eles rejeitaram a sua autoridade. O pecado, ele desconfia que Deus é bom. Deus falou, não come isso. E a gente fica tentando justificar, não, mas se eu comer isso aqui, não vai fazer tão mal hoje porque eu comprei num açougue ali, kosher. Não, mas se eu comer isso aqui desse jeito, Deus falou que não pode, mas se eu beber nessa hora, se eu comer, se eu não fizer o detox desse jeito. A questão, queridos, é que no fundo nós estamos criando desculpas, porque não confiamos que o que Deus falou é o melhor. E Deus sempre fala. Deus sempre fala. Por meio da Bíblia, dos profetas, por meio de um pastor, de um amigo, da consciência, da família. Deus fala conosco. Essa semana nós vamos tirar 3 momentos. De manhã você vai comigo orar aqui, você vai tirar esse momento para estudar. Eu espero que você esteja orando, lendo a Bíblia, lendo o nosso desafio, Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 1 e 2. Ok? Nós vamos parar meio-dia para orar por esse assunto que nós estudamos de manhã. E nós vamos parar também no final do dia, perto de 7 horas da noite, com a sua família, para orar pelos frutos do Espírito Santo em nossa vida. Quero te convidar agora a fechar seus olhos e fazer uma oração. Pai, nos ajude a confiar no Senhor e seguir as orientações que o Senhor deu em todas as áreas, especialmente na saúde. Seguir todos os remédios da natureza. Não porque nós queremos ser salvos. Não porque nós queremos viver mais. Não porque nós queremos ter mais saúde. Mas porque nós queremos confiar em Deus. E somente se confiarmos em Deus, iremos para o céu. Ninguém que desconfia da bondade de Deus vai entrar no céu. Porque seria muito arriscado levar para o céu alguém que vai questionar uma ordem de Deus. Mas um Deus que morreu na cruz é um Deus que sabe o que é melhor para mim. Ele não ia dar o filho dele por mim se ele não quisesse o meu melhor. Então, se ele falou que eu não posso fazer alguma coisa, se eu tenho que mudar algum hábito, eu preciso confiar que ele me ama. Me ajude a confiar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Bom dia e um bom detox hoje. Jejum total. Até amanhã. Que Deus nos fortaleça.